A história começa com este sistema dizendo a alguém que não é divertido estar com ele, portanto, exige que ambos se apaguem, despedindo-se assim da pessoa, mas agarrando-se ao sistema. Esse rapaz, chamado Ayun, é um viajante dos destroços, e por não ter talento para cultivar a imortalidade, foi abandonado pelo seu sistema. No entanto, não nos deixemos enganar, pois quando o sistema o deixa, o rapaz diz que estava fingindo e está feliz porque o sistema finalmente se foi. Ele nos conta que esse sistema lhe dava tarefas até a morte, e talvez olhar com desdém para o resto do mundo e tornar-se um cultivador imortal superior seja o sonho de todo viajante, mas não para ele, pois os sonhos desse rapaz são diferentes dos demais. Aproximando-se de uma bela dama com vestido vermelho, ele nos diz que seu único sonho é se casar com uma mulher grande e bela, como sua noiva, Carron, por quem se apaixonou à primeira vista há um ano, e agora estão prestes a se casar. Apesar de sua noiva ser linda e adorável, ela não é como essas imortais competitivas lá fora, sendo uma mulher comum e frágil. Embora sua família seja rica, ela não é arrogante e sabe como ser uma boa garota. Enquanto nos mostravam como eles trocavam carinhos mutuamente, Ayun, ao ver que sua noiva está usando o vestido de noiva, pergunta por que ela o veste tão cedo, ao que a moça responde que quer usá-lo mais vezes para mostrá-lo ao marido, já que, afinal, depois do casamento, poderia se desgastar. Ayun pergunta se só o vestido de noiva vai se desgastar, questionando se ela não confia nele. A moça corada responde que apenas porque ela tem trabalhado em suas poses para fazê-lo feliz. Ayun, empolgado ao ouvir isso, diz que essa moça simplesmente satisfaz todas as suas fantasias sobre uma esposa, e ele não se importa se não puder ter um tipo supremo de cultivo de longevidade, desde que envelheça ao lado dela e tenha uma casa cheia de filhos e netos. Isso será suficiente para fazê-lo feliz. Quase a beijando, essa garota interrompe o beijo, pois segundo ela, é azar marido e mulher se conhecerem antes do casamento, e essa é uma regra que existe desde o início dos tempos. Eles não podem desafiar essa regra, segundo ela, pois algo muito ruim acontecerá se se encontrarem antes do casamento. Apesar de dizer isso, para questionar tal interrupção, ela irrita o casal que a olhava fixamente. Baseando-se nessa garota, eles nos dizem que a criada que não tem senso de humor, a qual leva Carron, se desculpando assim com Ayun por fazer isso. Enquanto Ayun vê como a criada leva sua noiva, ele diz à moça que está tudo bem, pois haverá na cama. Enquanto pensa que é uma pena que sua gentil esposa seja fraca e incapaz de cuidar de si mesma, essa ideia de que ela não pode cuidar de si mesma parece não ser tão verdadeira, já que estando sozinha com sua criada, ele a repreende por interromper. E diante disso, a criada não tem outra escolha senão se desculpar, mas explica à senhorita o que aconteceu. Ele disse que as mulheres não podem ser muito proativas ou farão os homens se sentirem desvalorizados, palavras que fazem a garota parar de bater nele. E a isso, ela diz que era apenas uma ideia pedante antes de conhecer o marido e se estabelecer com seus olhos. Amor diz que Ayun é diferente, já que ele é um homem maravilhoso. No entanto, com uma mudança de atitude, ele menciona que não sabe quantas mulheres quererão ir para a cama com ele, mas ele a escolheu, e ela não precisa se preocupar, pois ele realmente a ama, como tem demonstrado com o tempo. Mas, embora a garota esteja supostamente certa, ela diz à sua empregada que não quer que ela convide mulheres para o banquete de casamento, muito menos imortais. Sua empregada protesta, pois está bem para elas fingirem ser uma filha mortal e brincarem com as casas do mestre, mas não podem brincar com seu casamento, já que ela é a mestra da seita divina, um dos 4 grandes deuses do reino da transformação. E por causa desse título, seu casamento não é apenas um assunto familiar, mas também uma questão de status da seita divina entre os imortais. E aqueles homens que estão apaixonados por ela descobriram que ela está se casando e estão dizendo coisas duras e espalhando rumores de que ela se entregou a outra pessoa, perguntando como não dar um tapa na cara para mostrar que a garota não é tão fraca ou frágil quanto o marido pensa, pois, como vimos, a garota é uma pessoa muito respeitada e importante. Por essa razão, a empregada acha que a senhora deveria contar a Ayun sua verdadeira identidade, pois com o cultivo do jejum, ninguém no mundo ousará ser arrogante. E por que ela diz isso? Porque vamos descobrir em breve, passando o jejum da mesma forma enquanto sorri não muito satisfatoriamente, dizendo que é verdade que um perdedor é um alvo fácil, então ele deve suportar a pressão de ser menosprezado. Mas é tão óbvio que olhar para a pessoa na frente dele o faz questionar se aquela garota quer que ele a devore ou não. Por que ela quer trazê-lo se não quer dar e também por que ela anda tão devagar sequer? Esta garota é a empregada de Ayun que trouxe algo para comer, mas ficou tão atordoada que não ousou se aproximar demais de Ayun, além de dizer que não é digna de ser a empregada do mestre e tudo mais. Isso é dito porque, na perspectiva da empregada, Ayun parece um monstro impiedoso com um tipo de aura que pode destruir uma pessoa com um espírito maligno, e só olhar para ele fará você perder a alma. E quando ele parece tão aterrorizante, a empregada se pergunta o que fazer, pois mesmo no reino do núcleo dourado, ela não ousa se aproximar dele de jeito nenhum. No entanto, enquanto isso acontecia, a noiva de Ayun estava repreendendo sua empregada por ser muito descuidada com base no que ela disse, já que,
Como esposa, ela não permitirá que Ayun se envolva novamente nos assuntos mundanos do mundo do cultivo. Porque se uma pessoa incomparável como Ayun não está cansada deste mundo medíocre, como ele pode explicar que escolhe viver recluso? E aos olhos da mestra de CTA, não é diferente daqueles que estão acostumados a ver imortais femininas, já que ela é apenas uma plebeia. E, portanto, segundo ela, a única maneira de voltar ao básico é ser uma esposa comum, sem status ou posição, para que ele a ame de todo o coração, imaginando-se alimentando Ayun, perguntando a ela se está delicioso, mas estragando o momento. A empregada responde como se estivesse em jejum e diz para não fazer isso da próxima vez, pois é realmente desagradável. O que faz a garota repreendê-la novamente por interromper e dizer para ela parar de estragar o personagem para o qual ela trabalhou tão duro. Ele a ameaça e a deixa sozinha, dizendo a ela que deveria fazer a mudança na lista que ela pediu, já que não quer que seus imortais a perturbem em sua felicidade constante, algo que sua empregada acaba entendendo. No entanto, suspirando, ela pergunta se pode realmente ir embora sem problemas, pois embora esses cultivadores imortais não sejam tão capazes quanto o mestre, eles também não são vegetarianos, e ela teme que no momento em que descobrirem sobre as notícias do casamento, eles os procurem em todos os lugares. As redondezas da casa nos mostram como as pessoas acabam chegando do céu, e o líder, ao chegar com lágrimas nos olhos, fica feliz porque finalmente encontrou Kihon. No entanto, um pouco chateado, ele diz que, depois de 10 anos de amizade na infância, ele a perseguiu tanto diligentemente, mas ela veio para este buraco apenas para se casar com um homem e que ela não tem planos de perdoá-lo. Dito isso, junto com os outros, ela se dirige à entrada. No entanto, ao tentar entrar, ela percebe um som e uma aura muito poderosa, forçando-a a recuar. Diante disso, ela se pergunta o que é. Se poderia ser uma barreira. No entanto, ela nega, dizendo que a barreira não tem intenção assassina. Aterrorizada e olhando para essa imagem aterradora, ela diz que isso é algo que apenas as pessoas mais poderosas possuem, uma aparência externa correspondente a um forte poder espiritual, o que a faz questionar se realmente há algo tão incrível. A quebrar a porta é como o rugido esmagador do inferno, e qualquer deus superior diante dele seria tão pequeno e fraco. Ao olhar para a casa de Ayun, ela se pergunta por que ele apareceria na casa do rei Ron. Olhando para uma grande imagem com a aura de sal, ela se pergunta que tipo de monstro causou isso. No entanto, quando menos esperavam, a porta se abre e ela sai com uma aura monstruosa. Ele estava um pouco chateado porque é desconfortável estar com outras pessoas quando sua esposa não está ao seu lado. Então, é melhor sair e tomar um pouco de ar. Mas ao mesmo tempo, quando ele percebe as pessoas que estavam do lado de fora de sua casa, ele xinga porque, como ele não viu o mundo, ele pensa que essas pessoas são mendigos, e é por isso que se pergunta por que há tantos deles. O líder do grupo, vendo Yun saindo suando frio, diz que ele é o dono dessa aura destrutiva. Diante de um monstro assim, ele nem consegue se mexer e se prosterna, dizendo que é horrível, pois se soubesse que o rei Ron se casaria com um monstro assim, não teria ousado vir e roubá-la. No entanto, quem não percebe esse tremendo poder é o Yun, que pensa que ele é um fraco, mas, como ainda pensa que as pessoas diante dele são médicos, pensa em lhes dar algum dinheiro. No entanto, ele fica surpreso ao descobrir que não tem nenhum. A partir da perspectiva de Yun, parece assim, e quando ele vê isso, pensa que Yun está chateado xingando assim. De acordo com ele, Yun está preparando feitiço para tirar sua vida porque Ado provocou na porta e, sem ter nenhuma outra opção, sacando uma espada, ele diz que para sobreviver ele tem que fazer o que pode, portanto, com a espada na mão, ele se desculpa, já que não queriam ofendê-lo, e se por acaso ele não acreditar nele, pode fazer o que quiser com sua espada. Tudo isso deixa Ayun confuso, pois ele não entende nada do que está acontecendo, já que, segundo ele, essas pessoas vieram pedir comida e, portanto, ele se pergunta por que dar a ele algo diferente disso. Quando ele olha cuidadosamente para a espada, percebe que ela pertence a um imortal e, como não quer que o sistema mais infeliz retorne, diz ao rapaz que não pode usar aquela espada. No entanto, no momento em que toca rapidamente a espada, uma aura acaba saindo em forma de mulher, e essa aura é a ancestral da espada. Enquanto a aura em forma de mulher toca rapidamente, ele mesmo fica simplesmente confuso, pois não entende o que está acontecendo, mas quem sabe é o rapaz com a espada, que, surpreso, diz que o homem simplesmente tocou levemente a espada e acordou a ancestral na espada que dormia por milhares de anos. Agora, na forma de mulher, ela se afasta rapidamente para se aproximar e tocar a espada que ele tinha em mãos, mas quando faz, sente uma corrente quente por todo o corpo e então abre caminho e avança. Diante de tal explosão de poder, a noiva de Rápido corre rapidamente para onde estava esse poder, e ao se aproximar, ela diz que como ousa um imortal estar presente em frente à sua casa, e outra coisa é que, se ele ousar incomodar seu marido, ela o matará. Mas quando ela chega e vê como seu marido tinha vários homens a seus pés e que tudo está sob controle, ela esconde uma queda com o propósito de cair nos braços de Yun. Antes disso, Yun, segurando sua noiva, pergunta o que está acontecendo, ao que a garota diz carinhosamente que,
como estava com pressa para encontrá-lo, tropeçou acidentalmente. Depois disso, Ao-Yun agradece a todos por ajudá-lo a avançar, comentando com ele que a geração mais jovem definitivamente não tem intenção de incomodar os dois, e suando, ele continua dizendo que os dois são realmente um casal feito no céu, e seu casamento foi enviado pelo céu. Isso enquanto ele pensava que tudo havia acabado, já que o velho tinha mobilidade para ajudá-lo a avançar, mas agora que Kim-hon está lá, ele não sabe o que acontecerá, já que se disserem que ele é um lambe-botas, terá uma morte horrível. Kim-hon, ao ver esse cara, fica um pouco chateado, pois sabe muito bem quem é. Mas quando vê aquele olhar frio, diz que esse cara não deveria ter dito o que não deveria ter dito. Mas com dúvida ele se pergunta como ele avançou tanto com uma atitude tão medíocre, já que pode ver como ele está na primeira etapa da perfeição e na primeira etapa da transformação. Olhando para Ao-Yun, ele se pergunta se pode ser que ele realmente o ajudou, o que a garota acaba assinando quando ele pergunta. Ele pergunta qual progresso ele fez, já que não fez nada naquele momento. Kim-hon, parando para pensar, diz que já entende, deduzindo que, como Ao-Yun é um grande especialista, se ele quiser ajudá-los, causará um grande escândalo, entendendo. Então, Ao-Yun teve que se conter para não assustá-la como um mortal, mas mudando completamente sua atitude. Dizem que o marido dela deve ter escondido sua identidade, mas permitiu que aquele cão aproveitasse a oportunidade, o que é imperdoável, tremendo de raiva. No entanto, ele se acalmou quando viu a garota tremer, perguntando-se por quê. E olhando para ela dessa perspectiva, ele se pergunta se talvez Kim não seja uma mulher delicada e comum, portanto, ela tem muito medo de encontrar um cultivador ou algo assim. Com base no que ele pensou, ele pede a Junho que se levante, já que sua esposa é tímida e assustada, palavras que foram como uma petrificação para o garoto, que se pergunta quem é tímida. Ao-Yun, sorrindo, pediu à sua noiva que não tivesse medo, pois todos são boas pessoas e não causarão problemas aos mortais, perguntando-lhe se ele está certo. No entanto, Jianjun, ao ouvir-o se referir à sua noiva como mortal, pergunta como o mestre da seita pode ser um mero mortal aos olhos do senhor e, assustado, diz que se for o caso, então aos olhos de Ao-Yun, eles são simples formigas, o que é colocado dessa forma. Mas quando ele os olha assim, Ao-Yun se pergunta por que eles murcharam de repente, talvez estejam com fome, e pensando assim, pergunta à sua noiva por que não o deixam jantar, já que não é fácil para eles, o que a garota aceita sem problemas, mas surpresa com suas palavras, diz que seu marido é tão gentil que convida as pessoas para jantar, que ela não gosta de manter sua imagem gentil e amável, e enquanto sorri por fora, mas incomodada por dentro. Ela diz que é tudo por causa daqueles cães que procuram oportunidades e mostrando uma expressão fria, ela diz que eles nunca serão salvos ou, melhor dizendo, ela nunca os perdoará. Momentos depois, eles estavam bem acomodados dentro da casa de Ao-Yun, com um banquete diante de seus olhos, e nisso, Jianjun agradece a Ao-Yun por ser tão gentil com eles, já que nunca tinham comido algo tão bom, o que é muito educado, já que é apenas uma rotina para ele argumentar rápido. Mas embora pareça uma rotina para Ao-Yun, para Jan Yun-Noen, ao colocar um pedaço de carne na boca, dizem que pode parecer uma refeição caseira. Mas um homem de sua estatura pode dar-lhe qualquer coisa com um segredo escondido e talvez isso seja uma comida espiritual que possa ajudá-lo a melhorar sua cultivação. No entanto, nada é o que parece, pois quando você experimenta, acaba espumando pela boca como se fosse veneno e, em resposta a isso, com intensa dor, você diz que não é o que esperava, pois nem mesmo consegue se mexer, perguntando-se se é isso que se sente ao avançar. Mas negando isso, ele diz que não está certo. Ao Junho, vendo como todos caíram na mesa, pergunta o que há de errado com eles, ao que sua noiva responde com uma pergunta, que é como eles ficaram bêbados tão rapidamente e é uma vergonha, já que os pratos preparados por ela ainda não estão terminados. Isso enquanto ela não confessa que o que deu a essas pessoas foi veneno preparado por ela mesma pelo simples fato de interromperem seus corpos, e portanto, se não morrerem, a mesma coisa os matará. Jian Yun sabe muito bem que o que deram a ele era veneno, veneno que aparentemente não fazendo nada ao Yun, que come a comida simplesmente sem problemas e isso. Surpreso, Jianjun não apenas está bem depois de ingerir o veneno, mas sua aura aumentou drasticamente, o que o leva a se perguntar que tipo de poder é esse, pois é aterrorizante. Enquanto isso, Ao-Yun fala com sua noiva, dizendo que os pratos para os quais ele trabalhou tão duro não podem ser desperdiçados, aumentando assim a intenção de amor entre os dois. Mas o que aumenta e está rápido é o que ele estava bebendo, já que estava um pouco bêbado. Diante disso, sua noiva sugere que ele vá dormir, já que todos os convidados estão dormindo e é melhor do que ficar rápido. Ele concorda, pois é hora de tirar uma soneca, uma palavra que acaba sendo confirmada por sua noiva, que diz que, como ele está bêbado, ela o levará para o quarto dela. Antes de sair, a empregada pergunta o que está acontecendo com aquelas pessoas, e a garota responde friamente que teve que enviá-las para onde deveriam ir segundos depois. Kiron acaba levando o Jun para o quarto, como prometido, mas não o dele, o que deixa a garota muito feliz, pois finalmente levou seu marido para o quarto. Tirando essa vestimenta, ela diz que em poucos dias estará na cama com ele.
Como isso acontecerá de qualquer maneira, não é pedir muito por um pouco de prática. Longe de dormir, ele estava acordado, e quando viu o que sua noiva estava tentando fazer, acabou beliscando-a inadequadamente. Quando ela sentiu isso, a garota corou e disse que não podia acreditar que o marido a tinha beliscado naquele lugar e avisa Kimbron que se ela não for boa, é claro que ele não será bom também e a morderá. Brincando com ela, ele pergunta como ela pegou um ladrão enquanto dormia, perguntando que ele queria roubar dela, mas acho que nem é uma pergunta a se fazer, já que todos sabemos o que ela queria roubar dela. Inclinando-se contra seu peito animadamente, ela diz que estará com o marido pelo resto da vida e qualquer um que queira impedi-la não a deterá. Na manhã seguinte, eles vão para a Porta Divina, onde Janyun quase contou tudo o que aconteceu. Antes disso, alguém estava dizendo que King Hon é o chefe do Mar Divino, mas ela não é digna, é claro, já que deu aquele veneno nojento a seus colegas estudantes para se apaixonar por um mortal. Argumentando, o Pai Santo decidiu exercer seu direito divino, demitindo-a como chefe do clã. Tudo isso foi dito pelo Pai Santo do clã divino, uma pessoa na forma de uma criança, e cuja pessoa, chamando 2 de seus homens, informou que eles deveriam ir com ele para prender o criminoso Ki-hon e buscar justiça acontecendo com Ayu. Enquanto ele saía do quarto um pouco exausto, ele nos conta que o que ele fez é tão perigoso que ele quase perdeu sua alma. Lembrando do que aconteceu, ele diz que Kiron é uma boa garota e realmente não deveria ter se aproveitado dela antes de se casar, dando-nos a impressão de que eles fizeram algo impróprio. Outro que se lembra muito bem do que aconteceu é Kiron, que disse que o Yu é tão forte que apenas conversar com ela é suficiente para fazer com que o poder espiritual que ele deu a ela seja o suficiente para digerir isso desesperadamente. Como ela não poderia durar muito no dia do casamento, ela propõe que ela deveria durar ainda mais. No entanto, enquanto ela pensava nos detalhes, ela é interrompida por sua empregada, um pouco preocupada, que lhe diz que algo está errado e, apontando para essas 2 energias, informa-lhe que as pessoas da seita divina estão lá, o que surpreende a garota um pouco, pois ela não esperava que eles viessem tão rapidamente. E como ela não pode deixar seu marido vê-los, ela pede à empregada que fique de olho nele, já que não quer que ele descubra que ela não está lá. E bem, as 2 energias que a empregada apontou eram o Santo Pai da seita divina, acompanhado por um de seus homens, que acaba desviando de um flash de energia que foi direcionado a eles. O Santo Pai, reconhecendo essa energia, diz a Kimmon que se ele ousar desrespeitar este Santo Pai dizendo que pode renunciar hoje ao cargo de mestre da seita, enquanto diz para si mesmo que se ele a matar, todas as pessoas da seita divina estarão sob seu comando, embora isso, é claro, não será permitido pela garota, que diz ao Santo Pai que sabia que era ele e é tão velho e intrometido que não fica surpresa que ele não seja autossuficiente. E enquanto uma grande energia a envolve, ela comenta com o Santo Pai que, como ela só quer a posição de mestre, ela pode mantê-lo, mas ele deve se perder e parar de latir e perturbar o sono de seu marido. No entanto, tudo isso é uma falta de respeito para com o Santo Pai, já que a garota o olha com desdém, e para puni-la, ele acaba tirando algo de seu peito. E esse algo é um pergaminho que, ao entrar em contato com o ambiente ao redor, várias escritas são formadas a partir dele. E é claro que o Santo Pai espera ver Kim Hon chorando e implorando por misericórdia. A garota, um pouco surpresa, reconhece isso e pergunta se é a escrita do mestre da seita, algo que o Santo Pai confirma. Ele afirma que, como governante da seita divina, ele está livre para usar o poder da escrita e, aprisionando-o com sua energia, faz com que ele saiba que ali estão todas as punições divinas condensadas pelo poder divino dos mestres marinhos das gerações passadas. E é algo tão perigoso que é chamado aos mortais e viola as regras da seita. As punições divinas são suficientes para transformá-la em cinzas, e ela é rapidamente informada de que, quanto ao seu marido mortal, ele já enviou alguém para cuidar dele. Enquanto ela concentra toda a sua energia e envia seu homem, diz a ele que terá que esperar bem para encontrá-lo no inferno acontecendo com esta garota chamada Son. Enquanto segura uma agulha em sua mão, ela nos deixa saber que foi enviada pelo velho, mas estava reclamando, já que ele sempre a pede para fazer os afazeres domésticos. Então ele vai consertar isso rapidamente atirando a agulha que tinha na mão na empregada da garota, que, quando atingida, grita, e cujo grito acaba sendo ouvido por Oyun, que se aproxima dela para perguntar o que está acontecendo, e vê-la assim o deixa um pouco preocupado, já que ele vai se casar em poucos dias e ela, que o protege, agora está doente. No entanto, sem estar ciente do que estava acontecendo, quando ele se aproximou e abraçou a garota, o veneno da agulha venenosa se dissipou instantaneamente, mas quem estava ciente do que estava acontecendo era a empregada, que estava tentando informá-lo sobre o perigo que estava atrás dele e realmente é assim que é, já que a garota que feriu a empregada, quando percebe que ela não está morta,
planeja tirar a vida dos dois juntos. No entanto, como Eun não está ciente do perigo, ele abraça a garota e não percebe a ameaça que se aproxima. A empregada disse a ele e apontou para Eun olhar. Atrás dele, ele acaba fazendo isso e percebe a garota. No entanto, embora para nós fosse apenas um olhar simples, para Sonny não é. Desde a perspectiva da garota, ao Eun olha com esta aura ameaçadora encarando-a. Diante de uma aura tão monstruosa, a garota se pergunta se é possível que um mortal possua essa aura terrível e, enquanto era prejudicada pela aura de jejum, ela diz que não pode, bem, resistir em absoluto, sendo assim ferozmente jogada ao chão pelo poder de Ao-Yun. Deve ser observado que, com isso, a garota sofreu grandes danos tanto interna quanto externamente. Yun percebe que a garota pareceu ficar chateada do nada e se aproxima dela, perguntando de onde ela vem. Mas quando ela não responde, Yun queria fazer algo, mas acaba tirando fotos e saindo, dizendo que deixará Kim Hong cuidar disso para eles. Enquanto a empregada o segurava, ele disse ao mestre para esperar, pois não podia sair. Agora estão aterrorizados por causa do enorme poder que acabaram de ver pessoalmente. Ela diz que não pode acreditar que esse cara é o marido de Kiron. Preocupada ainda mais, comenta que teme que Kiron tenha sido assassinado pelo Santo Pai. Se Ayun descobrir, ela também morrerá. Mas como ela não quer que isso aconteça, a garota tenta sair. No entanto, devido aos grandes danos que ela sofreu por causa do jejum, é difícil para ela se mover, já que todo o seu corpo dói quando ela faz isso. E ainda mais no local onde foi queimada pela respiração do jejum daquela pessoa um momento atrás. No entanto, Oyun percebe como a garota está aí. Por isso, se aproxima dela para cobri-la com seu casaco e diz à empregada para esquecer, já que ela é uma garota e não deveria fazer com que ela pareça mal por conseguir algo assim. Quando a garota ouve isso, ela cora, mas percebe excitada que o que ele ainda cobriu com ela é um trabalho de cura, e aquele homem deu a ela através de seu casaco, o que é refrescante, já que ela se sente como uma alma nova. E isso é notado pela empregada que, um pouco incomodada, diz que Ayun é muito suave para deixar que essa mulher saia impune pelo que faz. Enquanto brincavam, Kim Gi-hong, sorrindo, disse ao Santo Pai que não queria matá-los todos, mas eles estão realmente chateados com o que ele está prestes a fazer. Ela argumenta que não queria usar o poder de seu marido. Enquanto isso, duas mãos em forma de energia bloquearam o ataque do homem do Santo Pai, o que o impressionou, mas antes disso, o Santo Pai perguntou sobre o que estavam falando. Kim Gi-hong, se libertando, mostrou a eles e disse que ela só precisava pedir mais beijos ao marido no futuro, e assim acabou expulsando a Aurora que mantinha o jejum, o que é realmente aterrorizante. E antes disso, esses dois pareciam insignificantes, e isso é percebido pelo Santo Pai que, impressionado, diz que é impossível, pois ela está apenas no reino dos deuses da transformação. Como ela poderia ter um nível tão alto de cultivo? Perguntando se ela pratica alguma técnica proibida, mas dizendo que já chega, ela deixa a garota saber que agora os espíritos de todos os mestres do mar estão zangados com ela. E isso só é percebido mostrando os espíritos que, à primeira vista, você podia ver a raiva dela. Enquanto eles nos apresentavam a muitos deles, o Santo Pai diz que este é o incrível poder divino que eles deixaram para trás após sua ascensão e estão tão furiosos que nem ele nem ela conseguem resistir. No entanto, a garota não está com medo. Ela enfrenta isso com um olhar frio e pergunta se eles são tão arrogantes, dizendo que não é de admirar que todos estejam cegos. Ela lança uma grande energia contra eles e comenta que, se for o caso, eles precisam abrir os olhos e ver claramente que seu marido não é um mortal, pois ele é a existência mais invencível e avassaladora de todo o universo. Com essas palavras e sua energia monstruosa, ela acaba destruindo os espíritos do mar, e com eles, o Santo Pai acaba desaparecendo. O subordinado do Santo Pai, ao testemunhar isso, não pode acreditar. A alma mais forte da seita divina foi destruída tão facilmente por Kiron. Antes disso, ele comenta que o homem que lhe deu seu poder é um deus, um demônio ou talvez um alienígena que já está acima de todos. Ele tira um artefato estranho e continua dizendo que são uma grande ameaça para todo mundo imortal, e precisam avisar a todos para que tomem precauções. Depois disso, Kiron, preocupado, ao retornar, grita se está tudo bem, se viu pessoas estranhas. Enquanto ele pensava que o Santo Pai disse que enviou alguém e ela tem certeza disso, antes de terminar as palavras, Kiron consegue ver como Junho pega San Yu e abraça, deixando-a com essa expressão. Quando ela nota seu noivo, ela pergunta por quê. No entanto, San Yu sai gritando o nome do rei. Hong, surpreso, se pergunta se ela não está morta. Jun, ao ouvir San Yu mencionar o nome de sua noiva, pergunta se eles se conhecem, ao que ela nem sabe o que responder. Mas para impedir que Kiron se meta, ele acaba pegando-a pelo braço e fingindo que a conhece, chamando-a de prima. Ele diz que ela estava aqui o tempo todo, e com razão, ele não a viu quando foi buscá-la lá fora. Enquanto a segurava com força a ponto de machucá-la, Kim Hong se afasta. Ele se aproxima da garota para avisá-la que, se ela não quiser ser exposta e morrer sem deixar rastros, ela precisa cooperar. Junho enfrenta isso com espanto e pergunta novamente se ela é sua prima. O noivo afirma e diz que sua prima veio de longe. Ele não queria assustá-lo,
e depois de inventar algo para Jun, ele acaba acreditando e diz que o caminho até aqui não é fácil. Enquanto Jun estava dizendo isso, ele acariciava Song Qin, não evitando ficar com raiva da garota e dando-lhe um empurrão que quase tirou sua alma. Ela diz ao noivo que levará sua prima para o quarto para se refrescar, já que deve estar cansada. Enquanto saíam, ela ainda sorri e pensa que as garotas são tão afetuosas umas com as outras que sempre brigam quando se veem, e dado isso, ele também deveria ir para a cama. No entanto, enquanto ela estava pensando em fazer isso para o dispositivo da garota, como se comunicar, alguém acaba ligando para ela, e alguém é seu parceiro que pediu para ela atender. Claro, ela acaba percebendo, e quando ela pega o dispositivo, ela o reconhece e fica surpresa. Um momento depois, saiu, enquanto observava o artefato, ouviu alguém pedindo para Sang Yui voltar rapidamente, já que aquele homem definitivamente não é mortal e, como a santa está morto não é algo com o qual você pode lidar, você está um pouco confuso ao reconhecer o nome da pessoa que estavam chamando e, diante disso, se pergunta, com qual santo, como, e que mortal, e se acaso poderia ser filho e mar um ativador imortal. O companheiro de Sonju enviou uma foto através de artefatos, e ao ver essa foto, você acha que reconhece a pessoa, mas como ela parece meio borrada, você não consegue distingui-la completamente. Além disso, para que a foto seja vista completamente bem, é necessário injetar aura. No entanto, a Will não acredita ter aura e, portanto, enquanto suspirava, diz que deve esquecer isso, pois primeiro precisa esclarecer o fato de que Sang Yui é uma exploradora imortal. Mas o que a Ju não percebeu foi que, no momento em que suspirou, o ar acabou entrando no artefato. Por outro lado, o companheiro de filho Pu se mostrou a todos os imortais, evidenciando que King Hong conspirou com forças externas e matou o Santo Pai. Diante disso, uma das pessoas na plateia, que esteve no mundo do cultivo dos imortais por 400 anos e nunca viu uma arrogância tão majestosa, pergunta se poderia ser um demônio. No entanto, outro de seus companheiros disse que é impossível, já que a aura de King Hong é pura, e se fosse uma aura demoníaca, todos estariam mortos. No momento em que diz isso, o companheiro de Sonju informa que há uma instrução de energia desconhecida, um ataque que atingiu algumas pessoas. Antes disso, um deles, ela e seu partidário, querem matar a seja lá quem for, mas como é de se esperar, isso pode ser o suspiro que o artefato resolveu dar ao Yu, o que se manifestou e se liberou através do artefato. Este ancião, diante desse poder, pergunta que tipo de poder é esse que destruiu massivamente monumentos antigos, e mesmo as asas foram destruídas, ninguém ficou ferido, levando a se perguntar se o dono desse poder não quer lutar contra eles. O grande ancião da seita divina, que está lá, grita que isso é um aviso, temendo que o ato de prender King Hong tenha enfurecido o mestre, dizendo que, se quiser, pode tomar a seita divina, incluindo o mundo do cultivo dos imortais, estará em suas mãos. O companheiro de Sonju, temeroso, diz que esse poder foi transmitido através da tábua de Jade, e isso significa apenas que Sang Yui caiu em suas mãos. Dito isso, passamos para Sang Yui, que estava sendo maltratada por King Hong pelo simples fato de que, segundo ela, Sonju estava se fazendo de inocente para ganhar o favor de seu marido. Obviamente, a garota estava fingindo, pois ela disse para fingir que era estúpida, perguntando por que a culpa agora, o que é justificável, mas ainda assim, King Hong diz para ela vestir suas roupas e ir embora, já que o que mais odeia é seu marido, filho dos imortais. E por isso, se não quiser morrer, deve manter sua identidade em segredo e voltar ao Mar Divino no dia seguinte, antes que Sonju se levante e diga que ela é a chefe do Mar Divino. Perguntando se não voltar, eles tomarão uma atitude. Explicação do motivo pelo qual ele teve que escrever uma carta declarando sua intenção de se retirar e que ele poderia escolher outra pessoa quando chegasse o momento. Enquanto ele pensava que se não fosse porque seu corpo espiritual puro poderia selar esse homem para o Mar Divino, ele não teria insistido que ele se tornasse seu mestre, dizendo que prometeu fazer o que queria, mas interrompeu seu casamento, apesar da habitação. Ele entrou no mundo quando se aproximou de sua noiva e perguntou-a ele se estava bem quando fez algo. Chica afirmou, mas disse que não fez isso. Que a prima dela está olhando para um pônei na frente de sua noiva. Eu digo a ela que a prima dela não é a mesma e que descobri que ela é uma cultivadora, além de pertencer a uma seita e também percebendo que ela não quer admitir isso, tirando o tablet de J. Dizendo que ele tem testes mostrando tantos vídeos para adultos que ele tinha armazenado em seu tablet. O que acontece com a garota quando ela vê? Estou dando a ele uma chance de ver, mas em vez de fechar, ele pode se identificar, mencionando todos os títulos dos vídeos que eu tinha armazenado em minha memória. Enquanto eu ouvia um pouco e dizia à minha prima que não esperava que ela fosse uma prima assim enquanto a consolava pensando que Son queria apoiar o Rei Hong fazendo isso e tenho certeza de que ele sabe como fazer. A garota que vê toda essa cena da parte do Rei Hong está bastante irritada, pois o Rei Hong também está feliz pela liberdade de assistir filmes para si mesmo, mas agora você tem que ir a uma santa e às vezes pagar com a mesma moeda. Ela também fingiu fazer isso e por esse motivo a vítima admitiu que fez algo ruim, mas também foi forçada a dizer que não queria cultivar a imortalidade. Mas o mestre da porta
porta divina a capturou e a forçou a estudar todos os dias para evitar que ele a pegasse se ela não fizesse isso por Yun. Ao ouvir isso, ele me pergunta se é só assim, mas sua promessa que sabia que ele estava fingindo tentar decidir algo. Mas a garota não o deixou ir e que ele continuou a dizer a alguém que se quisesse culpar alguém tinha que culpar o mestre da seita divina, enquanto eu pensava que se ele fizesse esse truque como o Rei Hon, eu deveria ter confrontado ingenuamente se ele acreditava em toda essa história e mencionado como poderia existir um mestre de seita assim. Claro que o Rei Hon antes disso se encontrava muito insatisfeito. Sonju seguia com sua farsa e comentava que o líder da seita era tão estranho que poderia tê-los matado para que ele escapasse porque não aguentava, mas pensava que não havia percebido que quem odeia seu marido é ela ou o mar divino. Eu digo que é porque Ki-hon é um imortal, mesmo que seu marido não o separe de se incomodar com as palavras de Sonju para Ki-hon, ele não cai para outra pessoa que gosta, a menos que ela pergunte a ele se assim ele não seria miserável. Se encontrasse algo assim de qualquer maneira em Pujaba sua prima, ele afirma que se atrapalhar, definitivamente a atingirá e, portanto, pergunta a Son por que ela não toma a iniciativa, ele a devolverá. No entanto, antes que a garota saqueie, Ayun comenta que decidiu abrigar Son e ajudá-la a se esconder do mar divino e, claro, essas palavras surpreenderam as garotas. No entanto, enquanto se aproximavam de sua prometida filha, ela estava preocupada se decidisse que se caísse aqui seria uma traidora da sexta, coisa que é certa em certas partes, mas como hoje, ninguém sabe disso, considerando que as meninas são da família. Ele diz à sua noiva que não quer que ela fique triste se algo acontecer com sua prima, o que a deixa muito feliz, já que seu marido faz isso por ela, e de fato ele faz por ela, e é por isso que ele diz a ele para não se preocupar porque mesmo que sejam mortais, ele encontrará um jeito, e ele diz isso porque tem certeza de que os acessórios salvadores de vida que foram trocados com o sistema no passado devem ser úteis agora. As palavras que Oyun disse, que são mortais para Sony, ele não gosta delas, já que claramente esses dois são especialistas do primeiro nível, mas fingem ser mortais, além do fato de que Ki-hon, sendo tão forte, sempre age de maneira fraca na frente dele. No entanto, o que é verdade é que, como disse o Rei Tron, Ao-Yu não tem interesse em cultivar imortais e só quer viver em reclusão. Ao-Jun interrompe os pensamentos da garota para entregar-lhe a mesa de Red e dizer-lhe que, embora possa ter se tornado um hábito, é aconselhável apagar o conteúdo o mais rápido possível, já que a prática excessiva não é boa para a saúde. Além de informá-la de que alguém a contatou através de Jade há um momento para dizer-lhe algo como o santo morreu e, como essa pessoa provavelmente é alguém que ela conhece, pede-lhe que não fique triste, mas, em vez de triste, a garota ficou atônita com essa notícia. Mas embora não pareça, a garota também ficou um pouco chateada. Como Ayun nem sabe quem é aquele santo, mas ele a consolou com tanta doçura, além de curar pacientemente suas feridas e um pouco corada, ela diz que esse homem é completamente diferente das pessoas da seita divina que só a forçavam a praticar. Isso me leva a dizer que aparentemente a história que a garota contou para Ayun não era completamente inventada, já que eles a forçaram a cultivar em jejum. Vendo-a assim, ele quer deixá-la sozinha por um tempo, e é por isso que ele pega a mão de sua noiva e eles saem. E enquanto estavam saindo, Son continuava dizendo que talvez apenas um deles seja um homem de outro mundo e a morte do Santo Pai foi culpa de Kiron. Segundo depois, mudamos para o reino secreto do ato divino, onde a parceira de Sun foi chamada por ela através da mesa de Red. Sua parceira atende a chamada e quando o nome de Sony é mencionado, todos no lugar ficam bastante surpresos, já que pensavam que a parceira dela, chamada Luyu, estava morta. Para esclarecer suas dúvidas, ela pergunta a Son se o Rei Hon realmente tem um forte apoio, o que a garota afirma, mas tenta dizer-lhe mais alguma coisa. No entanto, Luyu não deixa ela terminar e diz que é ótimo agora que o Rei Hon realmente abraçou um músculo mais espesso, dizendo que ela não deveria ser a verdadeira chefe do cogumelo desde o início, e agora ela quer dominar o mundo imortal. E aí Luyu diz à sua companheira para esperar, pois ela encontrará alguém mais forte para salvá-la, mas acho que a garota não quer ser salva e está tentando fazer com que sua parceira saiba disso. Mas antes de contar a ela, a transmissão é interrompida, deixando-a confusa. E antes disso, ela pergunta ao homem na frente dela o que está acontecendo, cujo homem é o grande ancião da seita, que lhe diz que isso aconteceu porque chegaram à prisão secreta e a aura pura por toda parte. E sim, se a alma não for uma alma mágica pura, não pode ser usado aqui, dando um grande salto. É dito que ela pensava que ao longo dos anos tinha sido torturada e reprimida pelo tempo mais puro do lugar e havia abandonado bem a ideia de escapar. Mas ela não sabia que ainda estava sendo torturada enquanto nos mostram uma porta cheia de aura pura juntamente com várias correntes no meio desta porta. O velho junto com os outros membros da seita ficam na frente dela enquanto o velho gritava e pedia que a chave divina fosse quebrada por Luyu. Enquanto observava a porta, o Instagram diz ao grande ancião que ouviu dizer que a bruxa ali aprisionada foi selada pelo Rei Hon e antes disso pergunta se poderia ser que ela seja mais poderosa do que o Rei Hon. O grande ancião diz a ele que quando Hon teve sucesso como líder do Z para acalmar a opinião pública, o antigo líder do cogumelo afirmou que foi o Rei Hon quem a selou. No entanto,
O que selou a bruxa é esse reino secreto cheio de aura pura. Embora ele não deixe o rapaz saber sobre este último, ele mesmo explica a todos que os demônios são arrogantes, mas nasceram para serem derrotados pela energia espiritual mais pura enquanto